capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 13 em diante, o texto diz assim: Então o Senhor Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência e os homens, de todos os homens, e eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gófer. Faz compartimentos na arca e reveste-a de betume por dentro e por fora. Farás dessa maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50, a altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e a sua lateral colocarás a porta da arca, também de 1 côvado de altura. Faze andares baixo, segundo e terceiro, porque eu estou fazendo... Faze andares segundo e terceiro, porque eu estou trazendo um dilúvio sobre a terra para destruir tudo que está debaixo do céu, e tudo que tenha fôlego, tudo que há na terra expirará. Eu estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que se vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 em 2, de cada espécie, macho e fêmea, para conservares vivo contigo. Das aves, segundo suas espécies, dos grandes animais, segundo suas espécies, do animal que rasteja pela terra, segundo as suas espécies. 2 de cada animal virão a ti para conservares a vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Curva sua cabeça. Senhor, eu quero te dar graças por essa palavra. Eu quero te bendizer, porque bem sei que o Senhor é Deus poderoso para falar aos nossos corações. Meu amigo Espírito Santo, fala conosco, não te calas. A palavra é tua, a igreja é tua, eu sou teu. Eu te peço, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo de número 6. Há mais ou menos uma semana o Senhor me deu essa mensagem falando sobre a travessia. Sobre um momento das nossas vidas em que nós passamos por algum cenário em que precisamos transicionar. Nós precisamos sair de um lugar e chegar em outro, ou precisamos meramente às vezes mudar de comportamento. A história da Arca de Noé, eu acredito que você já conheça, assim como eu conheço. A gente já leu, já ouviu, já pregou, já assistiu o desenho, já viu o filme. Tudo bem que o filme não dá para considerar, porque não tem muita coisa bíblica ali. Mas a gente tem uma certa familiaridade com a história. E a grande pergunta é: o que isso pode mostrar para mim falando sobre a travessia? Olhe para mim. Há uma tragédia iminente. E diante dessa tragédia, o que Deus está fazendo é construindo um lugar de abrigo. Há uma tragédia iminente. Diante dessa tragédia, o que Deus está fazendo é construindo um lugar de abrigo. A grande questão é quem Deus vai escolher para fazer isso. Porque o texto vai dizer o seguinte: Noé não era um homem com grande descendência de grandes pregadores, de grandes profetas. Noé era descendente de Adão, era descendente do homem mais velho vivo na terra. Noé era bisneto de Matusalém. Só que Deus escolhe a vida de Noé para fazer algo inimaginável.
Irmão, Noé não era madeireiro. Noé não era marceneiro. E ainda assim Deus quis escolher a vida dele para criar uma estrutura de transição. A primeira coisa que a gente precisa aprender com esse texto é que normalmente o que Deus quer que eu construa está muito além das minhas capacidades e muito além dos meus conhecimentos. Presta atenção. O que Deus deseja que você faça está muito além das suas capacidades e está muito além do seu conhecimento. Porque se tivesse dentro da sua capacidade, tivesse dentro do seu conhecimento, seria fácil para você fazer. Seria fácil para ser executado. Se o que Deus quer que eu faça está dentro das minhas competências, ao realizá-la, o que eu vou dizer? Olha, Deus realmente me deu uma instrução, mas veja como eu sou o cara. Veja como eu sou competente, veja a estrutura que eu tenho a capacidade de criar, porque dentro desse cenário, o que eu aprendo é, Deus escolhe pessoas incapazes para fazê-las chegar ao lugar do sobrenatural. Deus escolhe pessoas que não têm a qualificação necessária para viver o extraordinário. Deus havia escolhido um homem chamado Noé e dito para ele: ei Noé, eu vou destruir toda a trajetória da humanidade, mas diante disso eu escolho alguém que aparentemente não tem a capacidade, a qualificação necessária, alguém que não tem o conhecimento técnico, mas eu vou dar a instrução, é para você. Você pode entender essa palavra e olhar para alguém que está perto de você e dizer para ela: Deus escolhe pessoas incapacitadas para viver o sobrenatural. Aleluia! Glória! Pastor, mas você está falando que eu sou incapaz? Irmão, nenhum de nós é capaz de mover o sobrenatural. O dia que a gente começar a se achar capaz de mover o sobrenatural, a gente de verdade precisa correr para o altar. Porque a partir desse momento a gente vai começar a achar que é o quanto eu oro, é o quanto eu jejuo, é o quanto eu busco, é o quanto eu faço, é o quanto eu. E não é sobre você. Não é sobre a sua capacidade, é sobre ir além dessa capacidade. Deus chama Noé e fala: Noé, eu vou destruir a terra. Pega um papel, vamos conjecturar. Anota aí. Anotar o que, Deus? A instrução. Instrução para quê? Constrói uma arca. Mas Deus, o que é uma arca? Que talvez você não pensou nisso ainda. Mas naquela época não existiam navegações. Naquela época não existiam embarcações. Não chovia. Todas as pessoas do mundo habitavam numa mesma região. Para que serviria um barco? Para que serviria qualquer uma dessas coisas? Mas Deus estava dizendo para ele: constrói uma estrutura. Ei, presta atenção, construa uma estrutura. Construa uma estrutura. Construa uma estrutura. Porque todo o projeto de Deus, ele vem de uma maneira detalhada, mas é rígido. Meu Deus. É rígido. Deus não mandou Noé construir uma jangada para comportar só ele e a esposa. Não, Deus falou assim: construa uma estrutura. Mas a estrutura é rígida. Construa uma estrutura. Olha aqui para mim. O que você tem construído nos últimos tempos? Quais têm sido as estruturas que você está construindo nos últimos tempos? Que estruturas você tem construído nesses últimos dias? Nessa semana, em que estruturas você colocou a sua mão? Agora, preste atenção, não é sobre construir a sua estrutura, é sobre construir a estrutura que Deus mandou. Porque Deus dá o detalhe da estrutura. Deus fala: constrói uma arca de madeira de gofer. Você vai fazer ela com as seguintes medidas.
ela vai ter 300 côvados de comprimento, 150 côvados de largura, ela vai ter 30 côvados de altura. Quando você para analisar isso, irmão, é pouca coisa. Deus disse: Noé, constrói um barco de 150 metros de comprimento, com 75 metros de largura, com 15 metros de altura. Eu te faço uma pergunta: você acha que é fácil construir isso de madeira? Aí Deus ainda escolheu a madeira, Bia, porque Deus disse assim: não pode ser de qualquer jeito. Você não pode trabalhar com qualquer tipo de material. Eu quero madeira de gopher. Madeira de gopher, se você não sabe, é uma madeira de excelente qualidade, mas ela tem um defeito que faz os marceneiros odiarem ela. Por quê? Porque ela tem nós no meio da sua estrutura. Então Deus disse para Noé, falou assim: eu quero que você construa, mas até o material que eu vou te dar para construir, ele é difícil. Por quê? Porque ele tem nó no meio, está todo embolado, está todo embaraçado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: sempre que você olhar para Deus te dando uma ordem para construir algo, Deus vai dar também a modelagem para você executar e liberar a dificuldade que tem no meio do processo. Mas é porque ninguém entendeu, ninguém trabalha com esse tipo de material. Pastor, não deu certo em lugar nenhum, por que vai dar certo lá? Pastor, essa pessoa não presta. Ei, deixa eu te dizer, todo o projeto de Deus começa com madeira de gopher, começa com aquilo que não tem capacidade de alguém olhar e falar assim: é bonito. Não é bonito porque não está tratado, mas tratado é resistente, é capaz, é forte e terá a capacidade de suportar o processo. É um projeto de Deus, sim ou não? Sim. É um projeto de Deus, sim ou não? Sim. Mas vai dar trabalho. Porque às vezes, porque é de Deus, a gente acha que não tem que dar trabalho. Às vezes, porque é de Deus, a gente acha que tem que ser fácil. Peraí, mas não foi Deus que mandou? Foi Deus que mandou, mas vai dar trabalho. O problema é que muita gente para na fase que começa a dar trabalho. O problema é que muita gente desiste no momento em que começa a dar trabalho. Só que Deus está dizendo para Noé: Noé, para salvar a humanidade, eu preciso primeiro te ensinar a tratar com material bom, mas com característica ruim. Presta atenção, o material é bom, algumas características que são ruins. O que você vai ter que entender é que a qualidade do material supera a característica que é ruim. A qualidade do material... Ajuda, em nome de Jesus. A qualidade do material supera as características que são ruins. Por quê? Porque quem entende da qualidade do material entende o processo final. Quem entende da qualidade do material entende do processo, do resultado final. Quando a gente só olha para a característica que é ruim, a gente fica paralisado nela. É ruim, tem nó. É ruim, está embolado. Mas existe um problema, é que se a gente parar no momento que está tratando, no momento em que está limando, no momento em que está lixando, a gente não tem material suficiente para construir a arca. Aí olha que interessante. Deus fala: Noé, a arca você vai construir com madeira de gopher, 300 côvados de comprimento, 150 côvados de largura, 30 côvados de altura. Você vai construir ela com 3 pavimentos internos. O que Deus estava falando para Noé: não adianta você construir algo bom do lado de fora, você precisa trabalhar do lado de dentro também. Por que você precisa construir 3 pavimentos? Corpo, alma e espírito. Noé, você precisa dar resistência para o corpo, você precisa dar resistência para a alma, e você precisa dar resistência para o espírito. Porque quem vai olhar do lado de fora nunca vai enxergar os compartimentos, mas você que vai entrar dentro do projeto precisa conhecer as 3 estruturas que ele tem. Noé recebe essas instruções. Talvez a mais absurda delas seja Deus falar assim: eu vou trazer a você um casal de cada animal que você precisa pôr dentro da arca. Porque, não sei você, mas eu me perguntei, mas como é que Deus vai fazer esse negócio aí? Como é que Deus vai lotar esse projeto? Porque quando a gente está construindo algo grande,
A nossa intenção é achar que é nossa responsabilidade trazer quem precisa entrar, não é? Sim ou não? A gente acha, irmão. Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão assim, rapidinho. Seu nome, meu querido? Jadson. Quem mais? Levanta a mão, pode ficar com a mão levantada. Jadson. Não é Jadson, não? É, oxi. Falei, tô doido? Jadson, Damares. Quem mais? Marcelo, Viviane. Quando a gente começa a empreender, o que a gente pensa é: eu preciso divulgar, eu preciso fazer marketing, eu preciso atrair público. Eu não estou pregando contra isso, você precisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus falar que vai trazer gente para você, pode ficar despreocupado, porque no momento certo Ele traz. Porque a hora que Deus não quiser que ninguém entre, irmão, você pode ficar com o salão aberto, você pode ficar com a loja aberta, pode ficar com tudo lá aberto, as portas escancaradas, pode botar algodão doce na porta, um palhaço dançando, e vai passar criança, até a criança vai recusar o algodão doce e a pipoca. Fala assim, ó, não quero. Mas a hora que Deus quiser trazer gente para dentro do seu projeto, irmão, não precisa de palhaço dançando, não precisa de carrinho de pipoca, não precisa de algodão doce. A hora que Deus quiser te fazer prosperar, Ele sopra o seu nome às nações. Ei, isso foi profético só para quem quis pegar. A hora que Deus decidir de fato, ver que você está pronto, que o projeto está construído, que você estabeleceu e cumpriu todos os requisitos, Ele não depende de ninguém para te fazer prosperar. O problema é que a gente começou a humanizar muitos processos da nossa vida. A gente começou a achar que a nossa prosperidade está na mão de A, está na mão de B, está na estratégia C. Mas Deus está dizendo hoje nessa casa, no momento em que eu perceber que você entendeu o propósito do projeto que eu te dei, fica tranquilo que eu começo a soprar o seu nome e gente começa a te procurar sem você nem precisar fazer força. Eu faço alguém indicar, eu faço alguém lembrar, eu faço alguém trazer de volta a memória para dizer que eu tenho aqueles a quem eu quero fazer prosperar. Então para de fazer força para uma coisa que você talvez ainda não tenha atingido o propósito do projeto. Porque se hoje nós estamos entrando dentro de um cenário de travessia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha bom, irmão, você dar certo num lugar ruim? Num lugar que Deus não queria você? Você acha bom que as coisas vão bem na sua vida num lugar que Deus não queria que você tivesse? O problema é que muitos de nós queremos às vezes prosperar aonde estamos, prosperar, fazer com que o projeto dê certo no lugar em que nós acreditamos que seja o resultado final. Noé era um dia normal, como qualquer um outro, até que Deus fala, se prepara. Por quê? Porque eu vou transicionar você. Tem uma travessia começando, tem uma trajetória mudando você de endereço. Ei, tem alguém que está vivendo um cenário, Deus está mudando alguém de um lugar para outro, para que você entenda que o propósito não era para onde você estava. Quando Noé entende todos os requisitos, chega o versículo final do capítulo 6. E Noé fez tudo conforme Deus havia lhe ordenado. Deixa eu te dizer duas coisas aqui. Todo propósito de Deus não é sugestionável. Preste atenção nisso. Todo propósito de Deus não é sugestionável. Quando Deus entrega um propósito dele para a sua vida, um projeto dele para a sua história, Deus não está fazendo uma sugestão para você. Deus não é Deus para sugestionar nada a ninguém. Deus dá ordens. O problema é que a gente começou a achar que ordem é algo ruim. Mas a ordem só é algo ruim para quem não cumpre. Você nunca vai ver alguém cumprindo uma ordem e alcançando o resultado dela e achando ruim o que foi feito. Uma vez que quem pede, quem ordena, sabe o que está fazendo.
Você acha que Deus não sabia o que ele estava fazendo com Noé, irmão? Mas a gente quer tratar o propósito de Deus como sugestão. O texto diz, Bia, Noé fez tudo. Não é só construir a arca, é fazer do jeito que Deus mandou. Não é só fazer o projeto, é fazer do jeito que Deus mandou. Não é só fazer o propósito, é fazer do jeito que Deus mandou. Não é só cumprir uma obediência, é cumprir do jeito que Deus mandou. Porque não existe a opção, a sugestão no meio desse propósito. Deus está dizendo, é para fazer assim. E se não fizer assim, não está feito. Não está feito, irmão. Então a gente começa a entender que para viver algumas coisas em Deus, eu preciso cumprir por completo o que Deus me pediu. Olha para quem está perto de você, não precisa ser bonito, só se estiver perto agora. Olha para essa pessoa e fala assim, o que Deus pediu que você não fez ainda? Escute. Entrar numa travessia é entender que dentro do propósito, dentro do projeto de Deus, Ele tem os seus porquês para exigir algumas coisas. Lembra que eu disse que nos dias de Noé não existiam ainda embarcações? Certo? Quando Deus dá uma das ordens, Deus diz assim, ó: betuma por dentro e por fora. Pergunta: o que é betumar? Impermeabiliza por dentro e por fora. Você pensa Noé construindo e falando assim, nos dias de Noé, a forma de impermeabilizar era com betume. Betume, para quem não conhece, é piche. É um tipo de óleo orgânico que é produto do carvão, encontrado em lugares de lodo, lamaçais, fétido, que você pega, leva, e então você passa e ele impermeabiliza, ele repele água. Pensa que a arca está pronta, porque para betumar por dentro e por fora, a arca tem que estar pronta, não tem? Eu fico imaginando Noé olhando para aquela arca e falando, eu construí, né? Tudo bem, gastei 100 anos? Gastei. Demorou? Demorou. Mas olha o tamanho do meu projeto. Olha o tamanho do que eu fiz. Aí eu fico pensando, conjectura minha, sem Cã e Jafé falando assim, papai, mas não tem que impermeabilizar agora, não tem que betumar? Não é falando assim, pra quê? Deus falou isso aí por preciosismo. Deus queria mesmo que a gente construísse a arca, e a arca está pronta. Pode ficar tranquilo que quando vir o dilúvio a arca vai boiar. Toma cuidado para você não comprometer o projeto de Deus pelo achar que é preciosismo demais. Toma cuidado, irmão. Porque às vezes a gente acha que Deus está exigindo muito da gente. Às vezes a gente acha que Deus está pedindo. Não, mas Deus não ia pedir isso. Olha o tamanho do sacrifício que eu já fiz. Deus agora ainda vai pedir isso daqui? Porque sem isso você não chega. Sem impermeabilizar, no meio da travessia o projeto afunda. Sem betumar por dentro e por fora, quando você estiver sendo sacudido pela tempestade do dilúvio, a água começa a infiltrar, Bia. E sabe por onde a água infiltra? Pelas brechas.
Engraçado, né? Que as brechas não tapadas antes do projeto sair do lugar comprometem o projeto quando ele está na travessia. As brechas não tapadas antes do projeto receber a tempestade compromete a chegada do outro lado. E aí a pergunta que eu te faço é: quantas vezes você naufragou porque esqueceu de tapar brechas? Quantos projetos seus saíram do lugar, deram início, foram para frente, mas em algum momento eles ficaram paralisados e começaram a afundar porque você não tapou as brechas. Você não se permeabilizou por dentro e por fora. Porque não adianta impermeabilizar e falar assim: ah, eu oro, eu jejuo, eu sou o cara. Irmão, impermeabilização pelo lado de dentro e por fora é dizer: quem está do lado de fora sabe que não adianta tentar encontrar brecha em mim, porque do lado de dentro eu também já não dei acesso. As brechas estão tapadas. O resultado desse projeto é uma travessia. Quando Deus fala com Noé, Noé está lá na Mesopotâmia. Deus deseja tirar Noé da Mesopotâmia, lá perto do Egito, e fazer Noé chegar perto da Turquia. O monte onde a arca vai parar se chama Ararat. É o monte mais alto da Turquia, ele existe até hoje. 5.719 metros de altura acima do nível do mar. Quando a gente entende que Deus não age só por preciosismo, Deus age por cuidado. Deus não quer que você fracasse no meio do caminho. Deus não quer que seu casamento comece muito bom, mas afunde no meio do caminho. Deus não quer que a sua empresa comece muito bem e pare no meio do caminho. Deus não quer que a sua família comece muito bem e ela afunde no meio do caminho. Então Deus fala antes de tirar do lugar, mas Deus está demorando. Tá bom, Noé levou 100 anos para construir a arca, irmão. Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Glória a Deus. Se tivesse Dona Bilu, ela ia falar: falta só 7. Mas entender isso é compreender que o propósito de Deus não tem a ver com o tempo que leva para ficar pronto. Tem a ver se quando fica pronto serve para chegar no projeto, no propósito, para cumprir aquilo para qual foi feito. Não tem a ver com a velocidade que você executa. Tem a ver se você é constante na execução. Tem gente que pode chegar muito mais rápido do que eu e você, irmão. Nem sempre quem chega primeiro é quem alcança. O que Deus está dizendo é: leve o tempo que for preciso, mas quando sair do lugar, saia direito. Leve o tempo que for preciso, mas quando o projeto que Deus te deu andar, que ele ande sem afundar nunca mais. Leve o tempo que for preciso, mas para fazer a travessia precisa estar pronto por completo. Noé fez tudo que Deus pediu. Nós temos uma dificuldade tremenda em fazer tudo, irmão. Nossa obediência é sempre condicional. A gente sempre põe condições. Eu obedeço até aqui. Eu obedeço se não me contrariar. Eu obedeço se não fizer assim, assim, assado. Eu obedeço isso e aquilo. Eu obedeço. Irmão, Deus está olhando para você falando: então fica aí, irmão. Fica para trás. Ah, mas é porque desse jeito, irmão, você tem uma mania de discordar de tudo, até de Deus. O que Deus está falando é: para fazer você cruzar a travessia, eu preciso de uma obediência completa. E até que você aprenda a obedecer tudo, eu não vou tirar você do lugar. Meu Deus. Não vou. Não tiro a empresa do lugar, não tiro o casamento do lugar, não tiro a família do lugar. Ah, mas eu tenho uma promessa de Deus. E tudo bem, irmão. Então você vai ficar com a promessa até que você esteja pronto para vivê-la. Porque travessia, aí entra no pior cenário da história. O problema não é construir arca.
O problema não é betumar a arca. O problema não é quando nós vivemos a dificuldade de quem está na preparação do projeto. Sabe qual é o verdadeiro problema? É que o dilúvio de fato vem. Quando ele vem, o projeto está pronto, a arca está betumada, quem era para entrar, entrou. E sabe quem vai fechar a porta? Deus. Deixa eu te dar um conselho. O projeto não é seu. O propósito não é seu. Então cuidado para não fechar uma porta que Deus não fechou ainda. Cuidado para não fechar uma porta que Deus não fechou ainda. Porque quem fecha a porta é Deus. Sabe quem vai abrir essa porta? O próprio Deus. Mas a porta que você fechar, adivinha quem vai ter que abrir? Olha para alguém perto de você e fala assim: você. As portas que você fechar, você vai ter que abrir, irmão. Então Deus está dizendo assim: aprenda a esperar, porque no momento certo eu fecho a porta. Preste atenção. Noé entra, Deus fecha a porta. Quando Deus fecha a porta, o projeto está pronto para sair do lugar. O projeto está pronto para sair do lugar. Que é isso, varão? Você falou que o projeto está pronto, eu já... Sangue de Jesus tem poder. Agora o que vai acontecer? As águas vão descer. Sabe quando a gente assiste um filme de grandes tragédias? Deixa eu te falar uma coisa com muita sinceridade. Nada do que a gente já assistiu é comparável ao que Noé viu. Imagina que a arca estava flutuando, irmão, e elefantes se chocavam contra a estrutura da arca. Noé ouviu os gritos dos que morriam afogados ao redor da arca. Noé ouviu os grunhidos dos animais, porque Deus matou tudo que estava na terra fora do projeto. Deixa eu ser claro com você. Cuidado, porque tudo que tiver fora do projeto no próximo tempo pode não ter a vida poupada. Tudo que tiver fora do projeto no próximo tempo pode não ter a vida poupada. Pastor, de que projeto que você fala? Nesse momento eu falo de um projeto chamado igreja. Nesse exato momento eu falo de um projeto chamado igreja. Eu não estou falando de uma placa chamada profundidade. Mas os dias são maus. Toma cuidado, porque se você estiver fora desse projeto chamado igreja, Deus não vai poupar a vida de ninguém que está lá fora. Essa semana eu dizia, e eu volto a repetir, irmão, deixa eu te falar uma coisa: inferno é real, céu é real, viver com Deus é real, mas ser condenado a uma vida inteira ao viver no inferno também é real. A pergunta que eu te faço é: onde você vai querer estar quando o dilúvio começar? O dilúvio vai vir. A pergunta é: você vai estar dentro da arca ou fora da arca? Ah, pastor, mas eu não tive tempo. Teve sim. Teve tempo de participar da construção e teve tempo de entrar. Mas enquanto a Noé anuncia só a chegada de um dilúvio que aparentemente não vai chegar, Noé é um maluco. Noé é o doido. Mas quando a água começa a descer de verdade, Noé começa a perceber que alguns se desesperam, mas Deus já fechou a porta. E a porta que Deus fecha, irmão, eu não consigo abrir. Então deixa eu te dar um recado, aproveita para pregar a mensagem nesse tempo. Porque daqui a pouco Deus vai fechar algumas portas e talvez até gente que é importante para você, se não entrou no projeto até agora, pode ser que não seja poupado. A travessia começa, mas a travessia começa diante de um cenário de tragédia.
Olha para mim aqui, ó. Você está preparado para enfrentar as tragédias que vão chegar, irmão? Eu não estou falando de morte. Eu estou falando de tragédias. O que é uma tragédia? É um cenário que vai contra aquilo que eu gostaria que acontecesse. Mas talvez se não fosse a tragédia na minha história, se não acontecesse aquilo que eu não gostaria que acontecesse, eu não estaria aqui hoje. A nossa vida não é feita somente daquilo que nós achamos que deve acontecer. O que Deus está dizendo é: eu permito alguns acontecimentos para poder levar você para o lugar que eu preciso que você esteja. Porque se não fossem as tragédias, você não estava onde você está hoje. Se não fossem as tragédias, você não estaria onde você está hoje. Mas diante da tragédia, começa um movimento. Mas esse movimento que começa é para me fazer chegar em algum lugar. É para me fazer chegar em algum propósito. Quando Deus me deu essa mensagem, Deus me disse que essa mensagem ela era uma mensagem familiar. Então eu me dirijo especificamente aos chefes de família, pais, mães, a você que lidera uma casa, você que tem filhos. Onde sua família está agora? Onde estão os seus filhos agora? Onde estão eles? Eu já usei essa síntese de parábola há muito tempo atrás, mas ela é muito real. Escute. Se um filho seu estivesse ali no meio da rua agora, e um ônibus estivesse vindo em direção a ele, o que você faria? O que você faria, Damares? A Laura está lá na frente. O ônibus vai acertar ela. O que você faria? Qualquer um pai sabe o que faria? Uma mãe? Se fosse preciso, irmão, a gente pularia na frente do ônibus. Mas a gente tentaria de tudo para não vê-los morrer. Se fosse um pai, se fosse sua mãe, então você pensa: pastor, mas eu não sou pai, mas podia ser minha mãe, podia ser meu pai. É engraçado porque a gente tem mais medo que alguém morra por um acidente de trânsito do que ela vai para o inferno. Porque essa pergunta é para você refletir sobre alguns entes da sua família: filhos, filhas, pais, mães. Se Jesus voltar agora, para onde eles vão? Se Jesus voltar nesse instante, aí a pergunta que eu te faço é: você de verdade está fazendo tudo que você poderia fazer para salvá-los? Porque se você tivesse talvez fazendo tudo, alguma coisa já tinha mudado. Mas sabe qual é o problema? Francis Chan vai dizer isso. Nós começamos a apagar o inferno da nossa história. Não existe instrumento mais tipológico na Bíblia para representar o arrebatamento da igreja do que a arca. Deus vai destruir a terra, irmão. Olha para mim, porque isso é muito sério. Deus vai destruir a terra. Se você não sabe, está escrito lá em Apocalipse: Deus vai destruir a terra. 7 trombetas vão soar, 7 anjos vão tocar. E à medida em que eles tocarem cada trombeta, uma tragédia gigantesca vai acontecer na terra. 1/3 das estrelas do céu vão despencar e vão matar milhares na terra.
As águas que tem aqui hoje, elas vão se tornar em sangue. E toda a vida que há no meio das águas vai morrer. O sol vai se tornar tão intenso que as pessoas começarão a ter úlceras no meio da rua. Uma estrela chamada Absinto vai despencar do céu, matando 1/3 de toda a vida que existe no planeta. Quatro cavaleiros do Apocalipse serão liberados sobre a terra. E a eles será dada autoridade para executar os seus poderes. Morte, fome, doenças. A travessia da igreja não é sobre a terra, irmão. Certa vez eu ouvi um professor de sociologia dizer que sabe o que falta para o Brasil, para a gente ser um país bom? Pergunta assim, o quê? Guerra. Sabe por que a gente é um país bagunçado do jeito que a gente é? Porque a gente nunca teve que lutar pela mesma causa nem pela mesma bandeira. Porque quando um exército inimigo invade o seu país, quem está do seu lado, você não quer saber se é direita, se é esquerda, se é preto, se é branco, se é azul, se é roxo. Você não quer saber de nada, irmão. Ou a gente luta para viver, ou a gente está morto. Sabe por que nós cristãos estamos tão preocupados com um monte de coisinha que não tem nada a ver com uma com outra? Sabe por que a gente está perdendo tempo discutindo picuinha aqui, picuinha ali, que não sei o que falou, que eu não gostei, que isso, que eu não gosto, que eu acho estranho? Sabe o porquê? É porque a gente parou de achar e tem certeza de que a gente está lutando para ir para o céu. Aí a gente acha que a nossa guerra é contra a carne e contra sangue. Ah, mas na igreja, pastor, eu não gosto do irmão fulano, eu não gosto da irmã ciclana. Por quê? Porque me olha estranho quando chega. Sabe por quê? Porque você não tem senso de pátria celestial. Porque quando você entender que essa pessoa precisa ir morar no céu com você, que ela precisa fazer a travessia, você vai parar de implicar por coisa pequena, irmão. Porque te olhou torto, achou estranho, porque não gostou da roupa, porque um é careca, o outro é cabeludo. Fala para mim o que a gente faz, irmão. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo pregado. Deus está te dando um projeto chamado Arca hoje. Precisa entrar alguém nesse projeto. Você precisa receber alguém nesse projeto. E aí? É um pai? É uma mãe? É um irmão? É uma irmã? É um filho? Será que a gente está fazendo tudo para colocar quem precisa entrar dentro da travessia? Quando a arca para, ela para num monte chamado Ararat. Significa terras altas. Tem uma terra mais alta esperando pela gente, irmão. Existe uma terra mais alta esperando pela gente. Sabe o que Jesus prometeu sobre essa terra? Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza. Sabe qual é o problema? É que a gente quer resolver a nossa vida aqui na terra. A gente quer ser bem sucedido aqui na terra. Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói. Mas ele diz: ajuntei para vocês tesouro no céu. Observa bem a sua vida e pergunta para você mesmo: quanto tempo você passa no seu dia pensando no céu? Pensando em salvação?
Pensando em quem você de fato vai ser quando chegar no ambiente celestial. Mas sabe qual é o problema? É que a gente se tornou tão mesquinho, irmão, que a gente começa a viver como as pessoas que viviam no dia de Moisés, no dia de Noé. Segundo a cultura judaica, sabe o que eles diziam para Noé? Já que esse dilúvio vem amanhã, hoje beberemos e comeremos e nos fartaremos. Será que não é assim que alguns de nós estamos vivendo? Se essa salvação de Deus só vai vir amanhã, se esse Jesus só volta amanhã, vamos comer, vamos beber, vamos desfrutar. Eu sei que às vezes é um cenário mais difícil, né, para a gente terminar uma mensagem assim, mas eu preciso te dizer, irmão, minha responsabilidade é com a sua travessia. É que você consiga sair desse ambiente em que você está hoje e chegar aonde Deus quer que você chegue, mas entendendo que o primeiro lugar que Deus deseja que você chegue é um ambiente chamado céu. Tudo vai se tornar irrelevante diante do céu. Não interessa o quanto você ganha de salário diante do céu. Não interessa se você é bom, se você é ruim, se você é mau, se você não estiver no céu, irmão. Se você não for salvo, não valeu a pena nada. Então hoje, a minha reflexão com você é assim: você consegue de verdade entender o que Deus está fazendo? Você consegue pôr o seu pé no chão e perceber que o que Deus está te dando orientação é falar assim, ó, você consegue ser obediente em tudo? Não dá para ir para o céu sendo obediente em uma coisa e deixando outra. Para fazer a travessia, você precisa ter cumprido todo o propósito de obediência. Constrói com madeira difícil. Às vezes a madeira da sua arca, irmão, é um parente difícil que você tem. Um pai, uma mãe, um tio, um irmão, uma sogra, um sogro, um filho. E Deus está dizendo para você: prepara ele, lima ele, lixa ele, tira as arestas, faz o que ninguém pode fazer. Quando estiver pronto, constrói os pavimentos internos, fortaleça seu corpo, sua alma e seu espírito. O corpo para você viver até o dia do arrebatamento. Porque pensa que triste você ser parte da geração do arrebatamento e morrer novo por outro motivo. Fortaleça sua alma, fortaleça seu espírito em Deus. Agora, betuma por dentro e por fora. Tapa as brechas que podem te atingir do lado de fora, mas tapa as brechas do lado de dentro também. Presta atenção. Tampe as brechas do lado de fora. Tudo aquilo que pode te atingir que vem do lado de fora. Tudo aquilo que é externo, que tem a capacidade de tirar o seu equilíbrio. Mas tape as brechas do lado de dentro também. Porque o coração do homem é enganoso. O que nós cantamos hoje à tarde, no início desse culto, é a revelação desse sentimento. Nós já estamos no meio dessa construção. Para onde nós iremos? Para onde eu vou? Para onde você vai? Só Ele tem palavras de vida eterna. Se coloca de pé. Glória.